O Falando Nisso Band está no ar. 80% dos endividados têm insônia. A pesquisa encomendada pela Serasa, que revelou esse problema, também mostrou que de cada 10 endividados, 8 sofrem com insônia por causa da situação financeira. Mensalidades escolares vão subir em torno de 11%. A revisão dos valores só pode ser feita uma vez por ano e as escolas devem justificar o índice com uma planilha de custos. Por lei, as informações sobre as despesas precisam ser disponibilizadas até 45 dias antes do prazo final para as matrículas. Paciente toca saxofone durante a cirurgia. A cirurgia foi realizada aqui no Complexo Hospitalar da Santa Casa de Porto Alegre. Não são todas as pessoas que podem ser operadas acordadas. Até mesmo a capacidade do paciente de enfrentar com tranquilidade o procedimento é analisada pelos médicos. Vira-latas são cães preferidos no Brasil. E não é que o vira-lata se tornou um xodó nacional? Sabe como é que a gente percebe isso? Nos centros de adoção. Mãe desmaia ao ver filha vestida de noiva. A mãe da noiva também teve um apagão mental. Vai precisar de uma ajuda para se lembrar do casamento da filha. E no estúdio o assunto é o Novembro Azul, sinais e tratamentos do câncer de próstata com o Hospital Pio XII. Segunda-feira, dia 21 de novembro, o Falando Nisso Band começou. E aí, gente, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Falando Nisso. E aí, amigo? Boa tarde. Tudo Ótima bem, semana. Boa semana para você que está em casa, semana abençoada, viu? Boa tarde. É isso, e a gente começa com a nossa mensagem do dia. Lute pelo que você quer, mas sem passar por cima de ninguém. Pois é, gente, educação sempre. Quem tem um coração voltado ao esforço, à conquista, não precisa nada do que é do outro. Conquista o novo. Aquilo que é separado só para essa pessoa. É isso aí. E a gente também vai te lembrar que tem sorteio rolando no nosso Instagram, então corre lá no @FalandoNissoBand e olha que bacana, um kit da Tracta, que você vai ver a foto. Olha só, são vários produtos de beleza para você cuidar e ficar super bonito ou super bonita. E aí, para participar desse sorteio, você tem que seguir essa foto oficial, melhor dizendo, curti-la e também marcar 2 amigos nos comentários. Daqui a pouco, no dia 30 de novembro, a gente vai conhecer quem ganhou esse kit, né, amigo? Perfeito. Olha, muito legal o kit para você participar. Lindo. Então corre lá, então. Bom, você pode participar também da nossa enquete, que também é pelo Instagram, além de sorteio. É @FalandoNissoBand. O tema de hoje é Novembro Azul. Então a gente vai dar uma olhadinha nessa parcial do resultado da sua participação. Primeira perguntinha. Você sabe as causas do câncer de próstata? 94% comentando que não imaginam, não conhecem. E você sabe como funciona o tratamento? 93% comentando aqui também, amiga que não sabe. Tá vendo? A maioria, né? Sim. Grande maioria, fiquei chocada. Bom, segunda-feira é dia pra gente falar de temas relacionados à saúde. E a gente vai então esclarecer todas as dúvidas hoje sobre o câncer de próstata. Segundo o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma, amigo. Pois é, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, então, com o Dr. Camilo de Carvalho Giorgetti, que é urologista do Hospital Pio XII. Dá uma boa tarde para o doutor, seja bem-vindo. Acho que é legal a gente começar explicando, doutor, começar explicando sobre o Novembro Azul. A gente realmente associa sempre ao câncer de próstata, mas a origem desse movimento e o que ele engloba vai muito além, né, doutor? Boa tarde para todos. Vai muito além. O câncer o Novembro Azul, ele é um projeto de cuidado do homem. Ele vai além do câncer de próstata. Em linhas gerais, os homens, eles se cuidam muito mal. A relação entre dos pacientes que procuram se cuidar, só 20 a 25% são os homens, o restante são as mulheres. O que leva à mortalidade maior dos homens não é necessariamente o câncer de próstata, e sim a falta de cuidados como um todo. O Novembro Azul ele surgiu na Austrália em 2003 com um grupo de amigos que a mãe de um deles vinha fazendo campanha para um câncer de mama e ele falou assim, mas falta o cuidado dos homens e na época o uso do bigode não era muito comum
e aí eles resolvem, todos um grupo de 30 amigos se juntam e começam a deixar crescer o bigode. Ele surge como Mustache November, então virou o Movember, entendeu? Dali essa campanha se espalhou pelo mundo e em 2011 ela chega no Brasil, trazido pela Sociedade Brasileira de Urologia, junto com o Instituto Lado a Lado pela Vida, e ela tem a função de que os homens cheguem ao médico, não só para ver o câncer de próstata, para avaliar, que é o carro-chefe realmente em relação ao cuidado dos homens, mas para ter um cuidado geral. Para você ter uma ideia, há coisa de 2 semanas atrás, durante uma consulta de um check-up que um paciente veio, eu identifiquei uma glicemia alterada e um diabetes e no ultrassom um tumor de bexiga. E esse paciente teve uma resolução mais ampla do que ele imaginava. Ele veio para ver a próstata como um todo e dali já conseguiu fazer não só o cuidado do diabetes e também do tumor de bexiga. A gente discute sempre cessar tabagismo, exercício físico, como um todo, é o cuidado da saúde do homem. Doutor, então a campanha, na verdade, pelo que o doutor falou, é inclusive recente no Brasil, né? Desde 2011, se você for colocar, é uma campanha recente, né? De conscientização mesmo. Agora, vamos explicar qual é a função da próstata. A gente tem, inclusive, uma animação mostrando isso, né, amigo? Mostrando como que o câncer vai se desenvolvendo. Vai se desenvolvendo. Vamos lá, doutor. A próstata é uma glândula que abraça a uretra bem na saída da bexiga. Ela tem 2 funções. Ela produz algumas substâncias que enriquecem o esperma e permitem a reprodução. E ela tem a função de ajudar na continência. Ela fica bem próxima ao esfíncter externo da uretra, permitindo que o homem contenha a urina e mantenha aí micções regulares sem perder a urina na roupa. Então essas são as 2 funções. A próstata, por ser uma glândula, depois de algum tempo existe o risco do desenvolvimento do câncer. A animação de vocês mostra um tumor na face posterior da próstata, junto ali do reto. É uma área, inclusive, onde você identificaria ali com o toque. Se você vê ali junto do reto, você já conseguiria identificar. E ela vai crescendo e se espalhando localmente em relação aos gânglios da bacia, e quando metastatiza, ela vai especialmente para os ossos, em especial coluna e bacia. E isso depende de caso a caso, levar, por exemplo, a uma metástase depende muito... É uma doença por si só de evolução lenta. A evolução dela é bastante lenta. Existem tumores mais agressivos e menos agressivos. Certo. Mas o conceito de um tumor ser maligno e benigno, essa é a diferença entre tumores malignos e benignos, é que um tumor benigno ele é sempre localizado. Então o crescimento benigno da próstata, que acontece que os homens começam a ter certa dificuldade para urinar, ele é benigno, ele não espalha. O conceito de um tumor maligno é o que cai ou na circulação sanguínea ou na linfática e espalha para o corpo. E aí sim você tem um tumor maligno. Interessante que o doutor estava comentando, gente, que porque a gente sempre quer saber sinais, né, para entender se a gente tem ou não algo diferente. O doutor estava comentando que quando você, homem, apresenta alguns sinais, como uma dificuldade, de repente, para urinar, é porque realmente algo muito mais sério já está acontecendo, né, doutor? A verdade, a gente tem que evitar sentir qualquer sinal. Seria um diagnóstico precoce. O câncer de próstata, ele é silencioso. Quando a gente fala em prevenção de câncer de próstata, essa palavra não é adequada, porque eu não tenho como evitar que o paciente tenha câncer de próstata. O que existe é uma prevenção de casos em estadios mais avançados, que com isso você tem taxas de cura acima de 90% a 95%. E ela é silenciosa. Muitos pacientes têm sintomas urinários, como dificuldade para urinar, pelo crescimento benigno da próstata. Como foi mostrado no desenho, a próstata abraça a uretra e esse crescimento dificulta a micção. Mas quando o paciente tem um câncer de próstata que está causando tamanha repercussão, tradicionalmente não é uma doença mais passível de cura. Então, o que você lê, por exemplo, começou a urinar sangue, isso é um tumor de próstata, se realmente já está nesse nível que o tumor de próstata invadiu a uretra, o paciente está urinando sangue, tradicionalmente já não é uma doença que seja passível, ela já saiu do estágio com chance de cura, o que não quer dizer que não tenha tratamento. Sim. Existe tratamento, controle da doença, mas aí provavelmente quando a doença já é metastática, ela não é passível de cura. Legal. Doutor, então no próximo bloco vamos falar sobre os exames que são necessários para diagnosticar então o câncer de próstata, tá bom? Perfeito. Olha, o que tira o seu sono, hein? Os afazeres, as obrigações, de repente as contas, né? Pois é, segundo uma pesquisa, tem uma coisa que tira o sono dos brasileiros, ainda mais para quem está devendo, é lembrar que tem conta atrasada para pagar. E o Ramon Ferraz vai explicar para a gente. Meditação,
É uma das estratégias de Clarice para manter a calma no meio do caos financeiro. Já tem um tempo que ela não consegue fazer uma reserva porque a renda não acompanha a alta do custo de vida. Primeira coisa é você ter consciência. O que pode ser feito concretamente para sair disso? Mas nem todo mundo consegue ter essa cabeça fria. Ansiedade, medo e tristeza são alguns dos estragos emocionais que as dívidas têm provocado nos brasileiros. A pesquisa encomendada pela Serasa, que revelou esse problema, também mostrou que de cada 10 endividados, 8 sofrem com insônia por causa da situação financeira. As consequências da falta de sono podem ser físicas, como baixar a imunidade, por exemplo. E cognitivamente você fica comprometido na memória, na capacidade de concentração, no humor. Naquele momento levante, vai fazer alguma coisa que você não vai conseguir dormir e aquilo vai ficar ruminando, você não vai relaxar. As dívidas com cartão de crédito e cheque especial são as que mais tiram o sossego no país. Quanto está devendo, a que taxa de juros. Existem algumas estratégias para a gente sair da situação de endividamento e a clareza da situação é o primeiro passo. É isso. A melhor coisa é a gente se livrar das dívidas, né? Só assim para dormir tranquilo. Bom, época de rematrícula e quem tem filho em escola particular já está fazendo as contas para ver como que vai ficar o ano que vem. Pois é, a notícia que pode assustar e preocupar muitos pais é que as mensalidades vão subir bem mais que a inflação. E o Tiziano Kessler vai contar quanto pra gente. A Marcela está a caminho do 6º ano. Estuda em uma escola particular de Porto Alegre. A mãe se surpreendeu com o reajuste da mensalidade para 2023, superior a 10%. A gente tem, por hábito, em casa, ter tudo muito controlado, assim, planilhado, né? Então é um reajuste que nos assustou bastante. No Rio Grande do Sul, a mensalidade das escolas particulares ficará em média 12% mais cara, segundo o Sindicato do Ensino Privado. É o dobro da inflação oficial. A revisão dos valores só pode ser feita uma vez por ano e as escolas devem justificar o índice com uma planilha de custos. Por lei, as informações sobre as despesas precisam ser disponibilizadas até 45 dias antes do prazo final para as matrículas. Cada vez se espera mais inovação quando a gente fala em educação. E inovação requer investimento. E esse investimento, obviamente, também tem um custo. O reajuste também varia de cidade para cidade. O sindicato do setor em Salvador estima aumento entre 9% e 14%. No Rio, alta superior a 10% e até 12% em São Paulo. Famílias como a da Carolina vão ter que ajustar o orçamento. Nos deixa bem estressado porque a gente já faz um prognóstico, né, uma projeção para 2023. Tá certo, né, gente? Sempre se adaptando. Essa que é a verdade do brasileiro, né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês uma cena incrível de um paciente tocando saxofone durante uma cirurgia. Incrível de ver, né, amiga? Como Nossa, que pode? Eu fiquei impressionada. Você vai ver os detalhes logo mais depois do intervalo. Até já. Só que também a gente vai lembrar você que tem o COI trazendo para você informação sobre doenças autoimunes. Olá, eu sou a Thaisa Costa e já eu volto aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre medicamentos biológicos ou imunobiológicos. Não perca!
Estamos de volta com aquela novidade que a gente está amando contar para vocês, que é a mega loja de departamentos Mamãe Presentes, agora é Evoni Cosméticos. Uma loja que com certeza você já viu passando ali pela Dutra, uma loja rosa, aqui em São José dos Campos. E tá cheio de promoções esse mês de novembro, né, amiga? Tem muita coisa bacana que sempre a gente mostra aqui. Na mega loja de departamentos Evoni Cosméticos, você encontra tudo para sua família e com os melhores preços. Por exemplo, tem roupas, acessórios, utilidades domésticas, decoração, brinquedos, produtos de limpeza e as melhores marcas de cosméticos e maquiagens também. Pois é, bora conferir as ofertas Vamos de hoje. lá. Então, começando com esse bebê conforto tão legal, gente, até 25 quilos, R$ 789 cada. É isso. Tem também os arranjos de flores, são vários arranjos e tipos. Este aqui, R$ 289,50. Verão tá aí e eu vou mostrar pra vocês, tá aqui escondidinho. Olha só, Félix, mostra aqui então. Gente, biquíni pra vocês conjunto, viu? R$ 145, acabamento impecável. Ai, ele é lindo, adorei essa parte aqui, ó, fica super charmoso. Sua cara, amiga, sabia essa cor? Dá pra usar também depois com uma calça jeans de cintura alta, vira um top. Verdade. Então é 2 em 1, você vai pra praia e depois sai à noite também, deixa secar. Ó, dica de quem sabe, hein? Tem também as fraldas, vamos dar uma olhadinha nas fraldas. Essa aqui, ó, Baby Sec, a partir de R$ 19,90. Tem também outras marcas, amigo. Pois é, vários tamanhos também. Tenho certeza que você vai adorar. Dá um pulinho na mega loja de departamentos Evoni Cosméticos. Vou lembrar você, fica na beira da Dutra, sentido Rio de Janeiro, ao lado do Açaí Atacadista, no Parque Industrial, aqui em São José, né, amiga? É isso. E aí você encontra também um estacionamento bem grandão, com tranquilidade para você parar o carro, não precisa pagar o estacionamento e com certeza vai ser um passeio muito gostoso para você e a sua família. Até porque nesse final de semana, a gente comenta com vocês amanhã também, na Evoni vai ter um festival de food truck delicioso, tenho certeza que vocês vão adorar, viu? Bora todo mundo pra Evoni. Bora, que logo mais a gente vai estar lá também, já dei um spoiler. Ah, é hoje? Quem quiser encontrar com a gente vai estar lá acabando o programa. Bom, segunda-feira começou com o tempo aberto, sol, pelo menos aqui em São José dos Campos, calor também. Mas como será que vai ficar a previsão para os próximos dias? Amanda Souza está chegando para mostrar para a gente. Oi, Amanda. Boa tarde, Amanda. Olá, muito boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. A imagem de satélite já mostra a formação de uma nova frente fria que vai espalhar chuva pelo centro-sul do Brasil, inclusive aqui na região, ao longo da semana. Já nesta segunda-feira, tem outras instabilidades em altos níveis da atmosfera que podem provocar chuva, desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo. Mas hoje serão apenas pancadas rápidas, isoladas e sem grandes acumulados. Aliás, o sol predomina na maior parte do dia e as temperaturas vão continuar subindo nas próximas horas. Máxima prevista de 31 graus em Tremembé, 28 graus em Bananal, 24 em Campos do Jordão, 28 graus em Caraguá. Em São José dos Campos, sensação de tempo abafado, calor, máxima hoje prevista de 31 graus com possibilidade de chuva bem isolada. Assim como amanhã, terça-feira, ainda pode chover de forma bem rápida, calorão de até 32 graus. Agora, na quarta-feira, atenção, com a chegada da frente fria, há risco de temporais, a chuva pode ser mais volumosa, não se descarta o risco de transtornos e a temperatura vai começar a cair, máxima de 27 graus. Com relação ao litoral norte de São Paulo, nesta segunda-feira, mar calmo, ondas de 1 metro de altura e ventos que não devem passar de 40 km por hora. Obrigado, Amanda. Bom, o assunto de hoje é Novembro Azul, quanto é importante a gente fazer exames preventivos e, na verdade, até ter o diagnóstico quanto mais cedo, melhor, porque o diagnóstico precoce do câncer possibilita até 90% de chances de cura. Então, com a gente aqui no estúdio, conversando sobre esse assunto tão importante, saúde do homem, o médico urologista também, que pode responder suas perguntinhas, doutor Camilo de Carvalho. Então, fique à vontade para mandar sua perguntinha. Vou repetir aqui o nosso WhatsApp que está anotadinho aqui para você participar. É 12 997167989. Vamos lá, doutor Camilo, a gente vai falar então sobre os exames que são tão importantes, inclusive são 2, né, que é o PSA e o toque retal. A gente sabe da dificuldade, e o doutor falou no primeiro bloco, que os homens não se cuidam tanto, apenas 25%, não é isso? De fato, vão ao médico, fazem os exames preventivos. Então, vamos falar sobre a importância desse diagnóstico e desses 2 exames que são fundamentais. Perfeito.
A avaliação prostática, o check-up prostático, ele é baseado em 2 exames, que são o PSA. O PSA é um exame feito no sangue, uma proteína produzida pela próstata, e que você tem valores de referência, que a partir dali você levanta a suspeita para um tumor de próstata ou não. E o segundo exame é o toque, o exame digital do reto, tem até na animação você consegue ver, onde você palpa toda a superfície posterior da próstata. Muito paciente fica preocupado com o tamanho dela, minha próstata é grande, minha próstata é pequena, às vezes chegam no consultório, eu fiz um ultrassom que minha próstata é grande. O exame de toque não tem por função avaliar o tamanho dela, sim a consistência. A consistência normal da próstata é igual à ponta do nariz. Se tiver alguma área mais endurecida, ela é suspeita e o paciente é direcionado para biópsia. A biópsia de próstata é feita, assim, existe a biópsia transperineal, mas isso não é tão presente no nosso meio, é feita por via transretal, geralmente sob sedação, onde uma agulha, que nem você viu na animação, ela, naquela posição, ela entra pela próstata, tira um fragmento e esse fragmento é mandado para estudo. Havendo a presença de câncer de próstata, aí você indica um tratamento específico para o estágio da doença em que se encontra. Fala só um pouquinho, reforçante, de fatores de risco para o doutor trazer para a gente. Quão rápido que é esse exame do toque, né, doutor? Porque às vezes tem esse medo que os homens têm de ficar demorando ou tem um desconforto. Ele é um exame rápido, é um exame tranquilo para o homem, porque tem muito medo e o tabu também. Existe muito tabu, é um exame bastante rápido. Alguns pacientes às vezes me pedem, posso abrir mão do toque? Acho que a medicina tem que ser colocada de uma maneira bem clara a todos os pacientes, tanto aqui na televisão quanto dentro do consultório. O toque, ele pega mais ou menos 20% dos cânceres. Os outros 80% quem pega é o PSA. Se o indivíduo fala para mim, eu não quero toque, se você está disposto a ter 20% de risco a mais para você, se esse é um número que atende à sua expectativa, é algo a ser discutido e conversado. Mas a sugestão que se faz é que se faça os 2 exames em conjunto. Ou seja, fica com a responsabilidade com o paciente, mas um exame complementa o outro, né, Um exame complementa o outro. O ideal para que você chegue, né, medicina 100% e 0% nunca existe, né? Mas o mais perto de 100% que você chega é associando o toque ao PSA. E aí, em havendo suspeita, existem outros exames, que são ressonâncias e afins, mas o exame básico é toque e PSA. Legal, doutor. Daqui a pouquinho a gente volta, então, para falar os reais fatores de risco. Muito interessante que o doutor vai trazer aqui para a gente. Pouco se fala na televisão que realmente é o fator de risco e ele vai explicar para vocês. Mas agora, vamos enriquecer um pouquinho mais também nossa conversa de hoje, falando de saúde, só que com uma outra visão e também um outro assunto. O COI, o Centro de Oncologia e Doenças Autoimunes, vai trazer para a gente sobre, não sei se vocês conhecem, medicações biológicas. Deixa eu ouvir falar, amiga? Eu quero saber agora, que eu não ouvi falar. Vamos aprender. Olá, eu sou a Thaisa Costa, médica gastroenterologista, coordenadora do Centro de Infusão de Biológicos e Ambulatório de Doenças Autoimunes do COI, nas unidades de São José dos Campos e Jacareí. Aproveitando que nesses últimos dias a gente tem conversado sobre as doenças autoimunes, eu vim trazer para vocês um tema bem interessante e que infelizmente ainda é desconhecido da população, que é o uso de medicamentos imunobiológicos ou medicações biológicas. O que são essas medicações? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui para vocês é que não são medicações novas, né? A gente já tem elas existindo no mercado há pelo menos 30 anos. São medicações que têm como principal intuito, né, se a gente for dar uma resumida, tentar acalmar uma via do sistema imune que está desregulada. Então, o principal papel hoje da medicação imunobiológica ou da medicação biológica dentro do contexto das doenças autoimunes é justamente acalmar uma via desse sistema em que houve falha e essa via ou essas vias, né, que podem ser mais de uma, se encontram aí completamente desreguladas. Um ponto importante que a gente vê frequentemente no consultório é como são medicações injetáveis na maior parte das vezes, né? Injetável no sentido de que a gente vai precisar infundir essas medicações na veia ou mesmo fazer uso subcutâneo, que é na pele. Os pacientes ficam bem preocupados em relação à questão de segurança em relação a essas medicações.
A gente sabe hoje, né, são mais de 30 anos de uso desse grupo de medicações, que elas são super seguras. E o que na maioria das vezes elas fazem é essa regulação, esse controle dessa via que está atrapalhada. Quando a gente não controla uma doença autoimune, ou seja, quando a gente deixa essa via imunológica descontrolada, é muito pior. O paciente tem muito mais risco de contrair infecções do que aqueles pacientes que têm a sua doença autoimune controlada em uso dessas medicações biológicas. Então, são medicações extremamente seguras, extremamente eficazes, né, para o controle dessas doenças. Hoje, na maior parte dessas doenças, a gente não usa mais corticoide como a gente usava no passado. A exemplo da prednisona, que aí sim, com o uso crônico, a gente pode ter muito efeito deletério da medicação, como ganho de peso, como osteoporose, catarata. Então, a gente tem muita implicação negativa quando a gente usa corticoide, né, no longo prazo. Para você fazer o uso dessa medicação, tanto no SUS quanto para aqueles pacientes que têm convênio, precisa ter uma boa indicação médica. Uma vez indicado o uso desse tipo de medicação para o controle da doença autoimune, o paciente tem direito a receber essa medicação sem custo adicional ao tratamento dele, ou seja, tanto o SUS quanto a saúde suplementar, que são os planos de saúde, existe toda uma regulamentação para oferecer essas medicações que têm um custo mais elevado para os pacientes que têm indicação. E onde a gente realiza, né, a infusão, né, onde a gente recebe essas medicações? Normalmente em um centro especializado, né, um centro de infusão de biológicos. Para a gente ter esse centro de infusão, e no COI a gente tem nas nossas 2 unidades, a gente precisa ter uma equipe de enfermagem, médico, farmacêutico, toda treinada e equipada para oferecer a melhor qualidade e segurança na infusão dessas medicações, que eventualmente, né, elas têm um risco aí mínimo, mas ainda assim tem um risco de efeito adverso durante a infusão. Então, convido vocês, né, as nossas clínicas estão abertas para quem quiser conhecer o nosso centro de infusão. A gente é uma clínica certificada ONA 2, né, significa que existe todo um processo de qualidade dentro dos fluxos, né, dentro do que a gente oferece nas nossas clínicas, e a gente tem um centro de infusão de biológicos pronto para receber vocês com muito carinho. A gente continua falando de saúde, mas agora algo diferente e realmente impressionante. A gente vai ver uma reportagem que combina o avanço da medicina e a música. Pois é, um fato diferente, até inusitado pra gente. O paciente tocou o saxofone durante uma cirurgia e eu não entendi também como que isso é possível. Então o Luciano Kessler vai contar pra gente. Vai ser bonito isso. Imagine ser acordado no meio de uma cirurgia para tocar saxofone. A música é uma paixão do Wilson. Virou aliada do agricultor para superar um momento difícil, a retirada de um tumor no cérebro. Este tipo de procedimento com o paciente acordado normalmente é adotado em casos de lesões no lado esquerdo do cérebro. É a região envolvida nos mecanismos de linguagem, como falar e tocar um instrumento. A gente vai fazendo testes neurológicos contínuos no paciente e vai dando choque em vários pontos do cérebro. Com o paciente acordado, a gente consegue identificar áreas que podem ser mexidas e a gente vai mexer só nas áreas em que a gente sabe que não vai gerar um déficit permanente nesses pacientes. A cirurgia foi realizada aqui no Complexo Hospitalar da Santa Casa de Porto Alegre. Não são todas as pessoas que podem ser operadas acordadas. Até mesmo a capacidade do paciente de enfrentar com tranquilidade o procedimento é analisada pelos médicos. 4 dias depois de ser operado, Wilson teve alta e fez música, de novo, para a equipe do hospital. Já está em casa, em Candelária, a 190 quilômetros de Porto Alegre. E só não fala porque ainda está em repouso. O maior problema é segurar ele, né? Porque ele sempre foi muito elétrico e não tem jeito de deixar ele parado, né? Olha só, e que bom que a cirurgia foi um sucesso, né? Incrível mesmo. Ótimo. Olha, daqui a pouco você vai ver, sabe quem são os doguinhos preferidos no Brasil? A gente conta já já. Não sai daí, a gente já volta.
Já estamos de volta com o Falando Nisso, mas antes da gente voltar ao nosso assunto do dia, a gente está falando sobre o Novembro Azul, vamos conferir quem foram os sortudos do Vale Cap. Primeiro sorteio, R$10 mil. A ganhadora é a Maria Suzana Magalhães de Lima. Segundo sorteio, um MOB. Ganhadora Nayara Cristina L. Bernardes. Terceiro sorteio, MOB. Ganhadora Priscila Simões. E no quarto sorteio, o New City, a Lucilene Martins da Silva. Sortuda! Uau, só mulher ganhou, só gente. de novo, acho que semana passada também. Nossa, você vê? Compra um pra mim, me dá de presente. Aí você Compra ganha. 2, um pra mim e um pra você, amigo. A gente divide o prêmio. Bom, vamos lá então falar do assunto de hoje, que é muito necessário, Novembro Azul. Tô com perguntinhas aqui. Vou juntar uma também pra gente começar a falar sobre os fatores de risco, que a gente ficou também devendo pro pessoal de casa. Porque o doutor estava comentando, gente, que a gente pensa muito numa vida saudável, de alimentação saudável, atividade física. Mas será que isso realmente implica na prevenção ou para evitar esse câncer? Então, olha só, a perguntinha que a gente vai falar agora sobre diagnóstico. O Jefferson tem 44 anos e ele quer saber qual a idade ideal para fazer o exame, pois tem problemas na família com câncer. Um abração aí para a cidade de Pindamonhangaba. Bom, é muito boa pergunta, porque acho que a gente junta uma coisa na outra, os fatores de risco e a idade para começar a avaliação. Um dos principais fatores de risco para o câncer de próstata é a história familiar. Um familiar direto aumenta em 2 vezes o risco do paciente ter um câncer de próstata. Então, o check-up prostático, ele se inicia por volta de 50 anos para a população geral e aos 45 para pacientes que têm história de câncer de próstata na família. Outro risco que também faz com que o check-up comece mais cedo são indivíduos de raça negra. É um fator de risco para a presença de câncer de próstata. Obesidade é um terceiro fator de risco e associado a hábitos alimentares. A dieta ocidental rica em gordura animal é um fator de risco também para câncer de próstata. Carne vermelha em específico ou não, doutor? Em geral, essa dieta rica em proteína animal, mais carne vermelha, porque no Oriente você tem menos câncer de próstata do que no Ocidente. Só que tem um componente genético. Você vai falar assim, não, mas os japoneses que migraram dos Estados Unidos para o Japão aumentaram o índice de câncer de próstata deles. Então, existe um componente local que é sabidamente essa dieta ocidental rica em proteína animal, mais frequentemente carne vermelha. E então o check-up é indicado para todos os indivíduos a partir de 50 anos, indivíduos que sejam obesos, que tenham história de câncer de próstata na família ou que sejam de raça negra, começa aos 45. Perfeito, doutor. Agora a gente vai mostrar e vai falar, na verdade, sobre os atendimentos urológicos do Pio 12. Mostrar o tratamento, a estrutura no setor de urologia, linkado com a oncologia, no caso do câncer de próstata. Como que é o atendimento, doutor, no hospital? Perfeito. Nós temos os nossos ambulatórios, nós somos em 7 urologistas atendendo todos os dias, de segunda a sexta-feira, nos ambulatórios. E realizamos cirurgias 3 vezes por semana, por sinal hoje de manhã já teve 2 cirurgias de câncer de próstata que eu estava junto, vim do hospital direto para cá. E nós temos o serviço de oncologia que nos acompanha para casos que tenham doença avançada e que é direcionado para fazer hormônio e quimioterapia dentro do hospital. Mas nós temos todos esses ambulatórios e os serviços de suporte nossos, toda a enfermagem, fisioterapia que nos acompanham. Legal, lembrando sempre para você em casa que tem sim o SUS lá no Pio 12, mas convênio também, eles atendem os maiores convênios, então vale a pena você dar um pulinho lá também para cuidar muito bem da sua saúde. Uma pergunta interessante, muito legal você em casa que manda perguntas diferentes para a gente. Eu sei que esse procedimento se faz muito em mulher, que tem uma alteração, né, e tira toda a mama mesmo antes do câncer aparecer. Então, nosso amigo que não colocou o nome quer saber se a pessoa, se ela quiser, ela pode retirar a próstata para não correr o risco de ter câncer. Isso é empregado na mama mesmo, né? São feitos alguns testes genéticos e identificado que são mulheres de altíssimo risco e retirada a mama de maneira profilática. Para a próstata isso não é adotado ainda, existem testes genéticos que você identifica indivíduos de alto risco, mas isso ainda não foi adotado como prática comum, como prática clínica da prostatectomia profilática. Talvez a futuro terapias diferentes venham a surgir, mas por enquanto ainda não.
Doutor, vamos falar então sobre os tratamentos, né? Quais são as opções hoje de tratamentos para esse paciente que foi diagnosticado com câncer de próstata? O tratamento do câncer de próstata ele é baseado em 2 pilares. Existe a cirurgia, que é a prostatectomia radical, que é a retirada da glândula e das vesículas seminais, junto com alguns gânglios que estejam na bacia, ou a radioterapia, que é você entra embaixo de um canhão de radiação que lança radiação em cima das células da próstata, é uma sessão diária por coisa de 30, 40 minutos, 30 sessões, e aí você mata as células da próstata com esse método, que é a radioterapia. São métodos que os estudos atualmente colocam que eles têm resultados semelhantes. Você acaba discutindo os prós e contras e os riscos envolvidos. Você tem que individualizar o tratamento e identificar quais são as expectativas dos pacientes, identificar os fatores de risco também, né? O indivíduo com alto risco cardiovascular, a cirurgia acaba se tornando um problema, porque tem anestesia, pós-operatório e afins. Então, esses são os 2 pilares do tratamento para a doença localizada. Quando você tem uma doença já avançada, que é uma doença chamada de localmente avançada ou já metastática, o tratamento se inicia com a hormonioterapia, que é o bloqueio hormonal do câncer de próstata, e também, em alguns casos, com a quimioterapia. Aí sim, a quimioterapia tradicional mesmo. Eu não conhecia esse tratamento hormonal, gente, estou impressionado. Doutor, que legal, né? Você vê que a gente sempre vai aprendendo aqui com o Pio 12, isso é muito bom. Depois o doutor pode explicar por que o câncer de próstata ele é mais incidente em homens de meia idade e não em homens mais novos. Daqui a pouco a gente então volta para o assunto do dia. Agora a gente vai para o nosso bloco de notícias. De acordo com o último índice divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população de cães é de 54 milhões. Olha quanto cãozinho, gente, para a gente cuidar, que delícia, né? Mas será que dentre esses tem uma raça que agrada mais aí os brasileiros? Parece que sim, e a Olivia Freitas vai mostrar pra gente. Oi, Tiago. Olha quem nos recebeu. É o Lineu. Faz 1 ano que o Lineu chegou. E a casa do Tiago definitivamente não é mais a mesma. Ele já tinha comido alguns chinelos. Aí foi para o cabo de TV. Hoje em dia ele tá mais tranquilo, mas ainda assim tem que ficar de olho o tempo todo, assim. Ele é encontrado em todo lugar, dos lares às ruas, sempre firme, perto do dono, um patrimônio do Brasil. E não é que o vira-lata se tornou um xodó nacional? Sabe como é que a gente percebe isso? Nos centros de adoção. Esse é um destes pontos da Prefeitura de São Paulo. São 146 cãezinhos só aqui, todos eles sem raça definida. Ou seja, vira-lata, né? Eu tô achando que um cãozinho acabou de ganhar um lar. Ah, com certeza, é muito amor, né? Em São Paulo, os vira-latas são 60% dos cães registrados. Entre os gatos, 88%. Os animais, eles não eram considerados membros da família. Eles tinham um papel, que era de guardar a casa, viviam no quintal. E hoje, que bom, né? A gente tem o vira-lata como xodó da população. E é difícil não se render a eles, com esses olhinhos de amizade e um carisma sem fim. Sabe a hora certa de fazer um dengue, gente? Esse olhar realmente encanta, né, Nossa, amiga? delicioso. Você tem 2, né, vira-latas? Tenho, são 2 vira-latinhas, as Marias, e foram resgatadas. Uma estava na rua e a outra eu adotei. Numa ONG, lá de Limeira. E se eu estivesse fazendo essa matéria, ai meu Deus, que vontade de levar mais um embora. Ela deve ter passado vontade, com certeza também, viu? Cadê nosso amigo Douglas para trazer pra gente informações da nossa região? Aliás, ele que estava há pouquinho aí ao vivo no Band Vale FM, no jornal aí do meio-dia, vai trazer pra gente o que foi destaque por lá. Então, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Lucas, Agda e a todos que acompanham o programa Falando Nisso aqui na Band. Foi destaque hoje aqui no Jornal do Meio-Dia da Rádio Band Vale FM que a rede hoteleira e também de casas de veraneio está quase toda lotada já no litoral norte. Isso porque, segundo donos de imobiliárias e também de casas que a gente consultou na nossa reportagem, muitas pessoas estão procurando as casas já para assistir agora os jogos da Copa do Mundo, já emendando com o fim de ano. Então o pessoal que conseguiu aí umas férias antecipadas ou tem um trabalho à distância, já aproveitou esse fim de ano para emendar tudo. Então você que está procurando aí uma casa de Natal ou para conferir o Ano Novo na cidade, tem que se apressar para não ficar sem vaga e também não acabar
pagando mais caro nesta hospedagem nesse final de ano. A gente também pegou algumas dicas importantes, né, para não acabar caindo em golpes nesse final de ano, que são comuns, infelizmente. Algumas dicas importantes, como, por exemplo, desconfiar de valores muito abaixo de mercado. Você está conferindo lá uma mansão com 5 suítes, está muito barato, desconfie, tem alguma coisa errada. Outra dica importante que os especialistas também nos deram é sempre pedir mais fotos do que as que estão no anúncio. Então você pegou um anúncio que tem 10 fotos, pede aí mais 5 fotos, 6 fotos, confere se as fotos estão batendo, se os cômodos são parecidos. E a última e principal dica mais importante é nunca depositar esses dinheiros aí em valores de terceiros. Então, uma pessoa que está intermediando, nunca é o ideal, sempre depositar o valor no dono da casa ou do hotel. Outra matéria em destaque hoje aqui também no Jornal do Meio-Dia da Rádio Band Vale. Estamos no mês da doação, exatamente, mês de novembro é o mês de doar, mês da solidariedade, e o Fundo Social aqui de São José dos Campos está realizando diversas ações para incentivar essas doações neste mês tão importante. Por exemplo, hoje começam a ser realizados os drive-thrus solitários. O pessoal pode ir até algum ponto de doação, nem precisa descer do carro, é só entregar aí o seu material de doação para quem está ali trabalhando nesse local. Hoje esse drive-thru está sendo realizado aqui no Parque Santos Dumont até as 3 horas da tarde, e amanhã no Shopping Jardim Oriente das 10 da manhã até as 3 da tarde, podem ser doados diversos objetos, brinquedos, calçados, claro, sempre em bom estado, itens de higiene, alimentação e até para quem não tem nada para doar, o seu tempo. Você pode ser voluntário aqui no Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos. Muito legal essas ações agora no mês de doar, que tem o seu dia principal no dia 29 desse mês. Não, e quantas pessoas, né, sem querer, sem a gente saber, nós acabamos ajudando fazendo essas doações. Legal, obrigada, viu, Douglas? Agora vamos dar uma olhadinha, atualizar como está o movimento nas estradas da nossa região. Eu sei que ontem, na volta do litoral aqui para São José, para as cidades, teve bastante movimento. E agora, como que tá? Exatamente, Águida. Ainda falando lá do litoral norte, a gente tem um problema bem grande lá na Balsa. Nesse momento, a travessia entre Ilhabela e São Sebastião está bem complicada. Para quem vai para Ilhabela, 2 horas no embarque. Para quem sai de Ilhabela sentido São Sebastião, 1h30. Então, o pessoal que está voltando aí desse final de semana bem movimentado vai ter que ter um pouco de paciência. E daqui para frente é só assim mesmo, né? Obrigada, viu, Douglas? Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Olha, no próximo bloco a gente vai conferir. Haja emoção? Pois é, gente. Uma mãe desmaiou de tanta felicidade quando a filha estava vestida de noiva. Não sai daí. Já estamos de volta com o Falando Nisso, lembrando sobre a necessidade dos exames para detectar o câncer de próstata. O assunto de hoje é o Novembro Azul e o Hospital Pio XII tem um centro especializado para tratar os cânceres, inclusive o câncer de próstata, né? A gente está aqui com o Dr. Camilo, que é urologista do Hospital Pio XII, e eu deixei uma pergunta no bloco anterior falando sobre a questão da idade, né? Por que o câncer de próstata, ele é mais incidente em homens de meia idade, doutor? O câncer de próstata é uma doença do envelhecimento masculino. Uhum. Você inicia os check-ups a partir
de 45 ou 50 anos, dependendo dos fatores de risco, mas você vai seguindo nesses pacientes. E à medida que os pacientes vão ficando mais velhos, você aumenta, inclusive, o risco de câncer de próstata. O que existe de diferente é que à medida que o paciente vai ficando mais velho e chegando aos 80 anos e até perto dos 90 anos, como o câncer de próstata é uma doença de evolução muito lenta, você muitas vezes pode até não tratar. Você acompanha esses pacientes porque a doença ela é de evolução lenta. Quando você trata um câncer de próstata, você trata o indivíduo com a perspectiva de ele viver mais do que 10 anos, entendeu? Então você tem que ter sempre isso em mente. É óbvio, ninguém tem bola de cristal. Mas às vezes tem um paciente com 80 anos, diversos problemas de saúde, você vai levar ele para um tratamento cirúrgico, incorrer em riscos desnecessários para um indivíduo que tem uma idade muito avançada, então você faz um segmento. Mas o câncer de próstata é uma doença do envelhecimento masculino. Só reforçar o contato aqui do Pio 12, muita gente pedindo pelo WhatsApp, então a gente vai colocar para vocês aqui, ó. Obrigado, viu, Mar? Pode anotar o telefone, tá bom, gente? 3928-3300, Pio 12 também, você pode achar na internet, coloca lá no Google que aparece para você na hora, tá bom? Mas bora anotar também, tá vendo aí, ó, até o WhatsApp para você e mais rápido ainda nesse contato. Olha só, vamos comentar aqui, doutor, eu até acho que é uma boa notícia que a gente vai dar para esse nosso amigo. Ele disse que fez a cirurgia total da próstata, mas perdeu a ereção. Quer saber se é normal e também o tratamento para isso, caso aconteça. Essa é uma situação que ocorre no tratamento do câncer de próstata. O tratamento do câncer de próstata, ele busca um tripé. Primeiro, a cura do tumor. Segundo, a recuperação de continência, porque existe uma fase de perda de continência. E terceiro, a recuperação da potência do paciente. Você aguarda até 12 meses para que essa potência se recupere. Mas você começa com medicações que são os chamados inibidores da 5-fosfodiesterase. O Viagra é o grande exemplo que todo mundo conhece, mas existem as outras medicações. Injeções intracavernosas de medicação para melhorar a ereção dos pacientes. E em casos que a recuperação não ocorre, após 12 meses já do pós-operatório, a colocação de prótese de pênis. Perfeito, doutor. Depois a gente volta, então, com o nosso mito ou verdade, colocando situações aí sobre o câncer de próstata. Ô, amigo, casamento é um momento muito legal, de muita alegria e também de muita emoção, né? Pois é, mas essa mãe ficou tão emocionada, gente, que ela desmaiou ao ver a filha vestida de noiva. A cortina se abre para que madrinhas e a mãe da noiva pudessem ver o vestido em primeira mão. Só que, de repente... Mãe, meu Deus! É normal, gente. Só não pode bater a cabeça. Perceba que a noiva, a Thaís, não se apavora. Arruma a cabeça dela. É que a mãe, Denise, sob fortes emoções, costuma reagir assim. Na entrada da cerimônia também tiveram que segurar ela, porque ela também não parava em pé, né, de tanto chorar e se emocionar. A mãe da noiva também teve um apagão mental. Vai precisar de uma ajuda para se lembrar do casamento da filha. Ela teve somente alguns flashes do nosso casamento e depois ela vai ter que ver o vídeo da cerimônia que a gente gravou uma live para mostrar para ela o que aconteceu também. Só que da festa, eu garanto que ela não vai esquecer tão cedo. Pelo menos ela curtiu a festa depois, né? Verdade. E curtiu depois bem, vai conseguir bastante. lembrar. Ninguém revê os vídeos mesmo, gente. Assiste ela, pelo menos. Né? Olha, agora a gente vai chamar a Lana Moraes para atualizar a gente sobre os destaques da web. E aí eu já quero saber qual é o destaque desta segunda-feira, Lana. Boa semana, amor. Oi, boa semana, Águida, para você também, Lucas, para todos. Bom, ainda bem que a Anitta não teve essa reação ontem, porque ela ganhou um prêmio do EMA ontem, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, no Microsoft Theater, um prêmio incrível, a primeira brasileira a ganhar o título de Artista Feminina Latina Favorita. Esse foi o primeiro prêmio EMA que veio para o Brasil, que foi da Anitta. A artista chegou a ser chamada de superstar global no texto publicado no perfil oficial do EMA anteriormente, e ela cantou 2 músicas no palco, Lobby e Envolver, e uma delas foi gravada com a rapper americana Miss Elliott, e ela contou com a participação da rapper no palco. O prêmio, então, confirma o sucesso internacional da Anitta em 2022. A cantora, que chegou ao primeiro lugar no Spotify, participou também do Festival Coachella nos Estados Unidos, brilhou no VMA, foi indicada ao Grammy Awards na categoria Artista Revelação e se apresentou também na edição latina da premiação.
Outra artista que foi vencedora do grande prêmio lá foi a Taylor Swift. Ela ganhou o prêmio principal de artista do ano. Também ganhou na categoria como clipe do ano, artista pop feminina favorita, artista country feminina favorita e outros. Mas a gente quer saber mesmo é da Anitta, que trouxe esse título para o Brasil, né, Lu? E eles falam o seguinte, minha amiga, que esse prêmio é uma prévia para o Grammy. E se ela ganha esse prêmio do Grammy, que não é o Grammy latino, é o Grammy americano, aí vai ser algo que ninguém nunca imaginou e alcançou aqui no nosso país, Vai né? acontecer em fevereiro do ano que vem. Ah, vamos torcer. É, e do jeito que as coisas estão, é bem capaz, né? Lana, muito obrigada, viu? Só um detalhe, só achei que a Anitta, tadinha, tava muito envelopada naquele vestido, não tava nem conseguindo andar. Diz que eles nem conseguem sentar direito, né, gente? Ah, é só pra enfeitar, né? Só pra parecer bonita, não pra respirar. Só pra ou é bonita ou respira, escolhe. Lana, beijão, viu? Muito obrigada. Beijo, tchau. Beijo, minha querida. Mito ou verdade? Como funciona, doutor? A gente lê uma frase, o doutor fala se é mito ou verdade e rapidamente explica o porquê. Até alguns conceitos que o doutor já comentou aqui durante o programa. Primeira frase, então, para o doutor comentar aqui com a gente, do mito ou verdade. Vamos lá, Fê. Mito ou verdade? Homens jovens não desenvolvem câncer de próstata, doutor? Não, isso é mito. Especialmente em caso de história familiar direto, pai, irmãos, o risco é 2 vezes maior. Se tiver mais do que um familiar, esse risco aumenta em até 4 vezes. Mas qual a idade disso, doutor? 45 anos. Olha, é 45 é jovem pro doutor. Muito jovem. Tô me achando. Jovem. Ah, mas amigo, é jovem demais. Vamos para o próximo mito ou verdade? Hábitos como tabagismo, ingestão de álcool aumentam as chances, né, do câncer de próstata, doutor Camilo? Não. Em relação a tabagismo e câncer de próstata, não existe correlação direta. Né? No segmento da urologia, o câncer de próstata, o tabagismo é muito relacionado ao câncer de bexiga. É sabido aquilo que eu falei para vocês, que a dieta ocidental rica em gordura animal e o excesso de álcool são fatores de risco para a obesidade, e a obesidade por si só é um fator de risco para o câncer de próstata. Doutor, rapidinho para a gente encerrar, então, o último mito ou verdade, todo aumento da próstata é câncer. Não, isso é mito. A próstata aumenta à medida que os homens vão ficando mais velhos, principalmente depois dos 40 anos de idade, a próstata aumenta e dificulta a micção. Mas isso não é sinônimo de câncer de próstata. Tamanho não significa câncer de próstata. Doutor Camilo, a gente agradece a sua participação aqui no Falando Nisso, pelo dia de hoje e pelas explicações sobre o Novembro Azul. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Até. Bora então, gente. Obrigado a vocês pela companhia. Excelente semana, Deus abençoe muito. Amanhã a gente fala sobre direito de família com a doutora Patrícia Riso. Agora fique com o Vale Shop. Um beijo para você. Uma ótima semana. Até amanhã.